Agora, vamos começar a nossa aula de número 13 do LibreOffice Calc. Só para lembrar vocês, o LibreOffice é um pacote totalmente gratuito, tá? É formado pelos programas Writer, o Calc, o Impress, o Draw e o Base, tá? Ele é um pacote para escritórios equivalente ao Microsoft Office, tá? Por exemplo, o Writer ele é equivalente ao Word, o Calc ao Excel, o Impress é equivalente ao PowerPoint, o Base é equivalente ao Access, tá? E o Draw ele não possui um equivalente no pacote Microsoft Office. Eu diria que é um a mais que o LibreOffice tem que o Office não tem. Por que usar o LibreOffice, né? Porque ele é totalmente gratuito, tá? Você não paga nada por ele e ele também é multiplataforma. Ele funciona no Windows, no Linux, no Mac, tá? Tudo bem? Então essa é uma das vantagens ou mais de uma vantagem do LibreOffice. Então, e ele traz praticamente quase todas as funcionalidades que o Microsoft Office possui. Eu diria que para um usuário de nível médio, o LibreOffice estaria de ótimo tamanho, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para a nossa aula de Calc, e nessa aula de Calc nós vamos conhecer o comando C do LibreOffice Calc. Espera aí, vamos ir aqui, beleza? Então essa vai ser a nossa 13ª aula, né? Então essa daqui vai ser a nossa 13ª aula do LibreOffice Calc, ok? Tá? Essa daqui é a nossa 13ª aula do LibreOffice Calc. Então, nessa aula, nós vamos aprender o quê? Que dia que é hoje? Hoje é dia 3/8/2020 e agora são 16h09, ok? Bom, nós vamos aprender o funcionamento do C, tá? Ok? Então, o que faz o C? O C ele vai testar uma condição, ele vai verificar se essa condição ela é verdadeira, ok? E se essa condição for verdadeira, ele faz alguma coisa. Se essa condição não for verdadeira, ele vai fazer outra coisa, tá? Então, vamos abrir aqui o nosso LibreOffice, tá bom? Vamos abrir o nosso LibreOffice e vamos analisar o funcionamento do C. Só um instantinho, está abrindo o LibreOffice, ok? Então vamos lá. Espera aí, está um pouco lento hoje. Então eu abri o meu LibreOffice, ok? Vou aqui no Calc. Vamos, jovem. Colabora um pouquinho aí. Então eu vou abrir meu LibreOffice e o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mostrando como que eu posso usar o C, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou configurar a minha página, vou aumentar aqui um pouco a largura das colunas. Então eu selecionei, né? Vou selecionar toda a minha coluna, a minha planilha no canto superior esquerdo. Vou aumentar a largura das colunas, vou aumentar a altura das linhas. Vou escolher uma fonte aqui, eu vou colocar, por exemplo, Comic Sans, ok? Vou colocar tamanho 14, tá? Vou colocar tamanho 18. E vou aumentar aqui um pouco mais e vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vou configurar a minha página, definindo se o papel vai ficar no formato paisagem ou no formato
retrato, eu vou colocar formato paisagem, vou colocar um de margem superior, esquerda, direita e em cima, ok? Vou dar um ok, e aí ele já definiu para que eu possa observar aqui a minha planilha, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, por exemplo, a média do aluno. Vamos imaginar aqui que nós temos um aluno, né? E aqui eu vou colocar a média desse aluno. Então eu vou colocar aqui, ó, média, tá bom? Aí ele não ficou com a fonte Comic Sans. Por quê? Vamos lá de novo. Comic Sans, vou clicar aqui no finalzinho. Vou dar um clique nela, ó. Fica aí, dou um Enter, tá? Beleza. Então aqui eu tenho média. E para média eu vou colocar alguns valores. Por exemplo, o aluno ficou com média 6, 5, 2, 4, 7, 8, 3, 9, ok? Então vamos imaginar que eu tenho alguns alunos e esses alunos, vou pedir para centralizar aqui para mim, na horizontal e na vertical, ok? E aqui eu quero saber a situação do aluno. Ou seja, se com essa média ele é aprovado. Vamos então imaginar o seguinte. Se ele tirou uma média maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se ele tirou uma nota menor que 6, ele está reprovado. Tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar assim. Então, só lembrando, toda função no LibreOffice começa com comando, fórmula, função, começa com o sinal de igual. Tá bom? Então, nós podemos começar aqui o comando C com sinal de igual. Coloco C e abro parênteses. O que nós vamos ter? Nós vamos ter um teste. Depois, uma situação quando ele for verdadeiro e uma situação quando for falso. O que eu vou falar? Eu vou clicar nessa célula aqui, ó, na célula B4. Então, se B4, o valor de B4 for maior ou igual a 6, ponto e vírgula. O que significa? Significa que eu vou depois pegar todas essas outras células aqui, mas se B4, o valor presente em B4, for maior ou igual a 6, ele vai escrever aprovado. Que o aluno está aprovado, ponto e vírgula. E se não for maior ou igual a 6, ele vai escrever reprovado. Tudo bem? E fecho parênteses, dou Enter. Tá bom? Então, eu criei, né? Eu estou usando o comando C, tá? E eu vou puxar até aqui, ó. E vamos ver o que ele fez. Olha lá. Então, ó, você tirou 6, aprovado. Quem tirou 5, reprovado. 2, reprovado. 4, reprovado. 7, aprovado. 8, aprovado. 3, reprovado. 9, aprovado. Tudo bem? Então, olha só. Eu fiz com o comando C, eu consigo colocar uma informação em relação ao valor das médias, ok? Então, vamos voltar para cá. Ó. Então, como que funciona, então? Eu tenho o comando C, certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o sinal de igual, certo? Aí, eu vou escrever C, vou abrir o parênteses e vou fazer um teste. Ok? Esse teste, se ele for verdadeiro, ele vai fazer aquilo que vem logo em seguida. Então, se o teste é verdadeiro, aquilo que eu colocar aqui, ó, será executado. Mas se o meu teste ele resultou como falso, ele vai fazer o que está aqui. Tudo bem? Então, olha só o que eu fiz lá. Eu fiz lá mais ou menos isso. Ó. Eu fiz isso. Ó. If, igual, né? C, o quê? Qual que era o endereço dessa célula? Era a B4. Se B4 for maior ou igual a 6, esse é meu teste, ok? O que vai acontecer se for verdadeiro? Aprovado. Tá?
E se não for verdadeiro? Se não for verdadeiro, reprovado. Então, eu tenho um teste onde vai existir uma equivalência. Vai existir uma equivalência. Ó. Eu tenho o teste aqui. Se for verdadeiro, ele vai escrever isso. Se for falso, ele vai escrever isso. Tá? Então, eu tenho um teste condicional. Tá? Ele define uma condição que eu devo estar verificando. Ou seja, eu tenho um teste. Ele vai testar se uma coisa é verdadeira. No caso, o que ele está testando aqui? Ó? B4 é maior ou igual a 6. Se for verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai escrever aprovado. Mas e se for falso? Se for falso, ele vai escrever outra coisa, ele vai escrever reprovado, e aí o meu teste terminou. Então, se for verdadeiro, ele vai escrever aprovado. E se for falso, ele vai escrever reprovado. Então, ele vai escrever o que aqui? Aprovado. E aqui o que ele vai escrever? Reprovado. Então, observem como que ele funciona. Eu faço o meu teste, uma determinada condição. Se for verdadeiro, ele vai escrever uma coisa. Se for falso, ele escreve outra coisa. Tudo bem? E eu represento um teste por um losango. O lado verdadeiro, o lado direito, e o lado falso, o lado esquerdo. Ok? Agora, só não esqueçam, por exemplo, que aqui eu uso ponto e vírgula para separar o teste da condição verdadeira. E para separar a condição verdadeira da falsa, eu também uso ponto e vírgula. Vamos analisar uma outra situação aqui no Calc. Vamos imaginar, por exemplo, eu quero, por exemplo, dar um aumento para um funcionário. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Funcionários que ganham... Vamos imaginar que todos os funcionários ganham uma comissão. Tá? Então, vai ter aqui, por exemplo, o nome do funcionário, que eu vou colocar o nome do meu funcionário. Aqui eu vou colocar o total de vendas dele, quanto ele vendeu no mês, tá? E aqui eu vou colocar se ele vai receber comissão ou não. Recebe comissão. Comissão é um dinheiro, por exemplo, ele vai ter o salário dele e ele vai receber um dinheiro a mais, ok? Tá? Ele vai receber um dinheirinho a mais, dependendo das vendas que ele fez, ok? Então, recebe comissão, vai colocar aqui sim ou não, tá? E o que a gente vai definir? Nós vamos definir que a comissão só recebe comissão, vamos colocar assim, ó. Só recebe, vamos colocar aqui, só recebe comissão quando as vendas forem maiores que, por exemplo, R$10.000. Ok? Então, só recebe comissão quando as vendas forem maiores que R$10.000. Então, nome, total de vendas, recebe comissão, tá? Aqui vai ter o valor da comissão que ele vai receber. Por que está acontecendo isso? Vamos ver aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui vai ser o valor da comissão. Ok? Aqui vai ser o valor da comissão. Aqui vai ser o salário dele. E aqui vai ser quanto ele vai receber. Total salário. Ok? Tá?
tudo isso daqui vai ser dinheiro. Tudo isso daqui vai ser... Então, vai ter que ter cifrão aqui nessa parte. Então, eu vou colocar como moeda, ok? Tá bom? Quero formatar como moeda real, tá? Aqui vai ter o nome do funcionário, João, Pedro, Maria, a Paula, a Francisca. Meu Deus, estou escrevendo errado. Francisca. Tá, tem esses funcionários aqui, tudo bem? Então, ó, só recebe comissão quando as vendas forem maior que 10 mil. Quanto que ele vai receber de comissão? Vamos inserir uma linha aqui, ó. Porcentagem da comissão. Tá? Qual vai ser a porcentagem da comissão dele? Vamos imaginar que em porcentagem, ele vai receber 5%, ok? Do total das vendas dele. Então, vamos imaginar que o João ele vendeu 25 mil. O Pedro vendeu 18 mil. A Maria vendeu 9 mil. A Paula vendeu 30 mil. E a Francisca vendeu 7 mil. Ok? Aí eu quero que esse pessoal todo aqui fique no formato de dinheiro. Por favor, alinhado à direita. Tá? E eu vou inserir uma linha aqui, ó. Abaixo. Não, acima. Então vamos lá, eu quero inserir uma linha acima. Muito bem. Recebe comissão? Como é que eu vou saber se ele recebe comissão? Por exemplo, se o valor for maior que 10 mil, certo? Então, se for maior, esse valor que tiver aqui for maior que 10 mil, ele vai receber comissão. Se não for maior que 10 mil, não vai receber comissão. Então, você vendeu mais que 10 mil? Vendi. Então, você vai ter direito à comissão. Você vendeu mais que 10 mil? Sim, tem direito à comissão. Vendeu mais que 10 mil? Não, então não tem direito à comissão. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Eu vou usar o comando C. Então, começo com igual C, função, né? Aí, qual vai ser o teste que eu vou fazer? Se o valor que estiver aqui for maior ou igual a 10 mil, vai ter direito à comissão. Então, escreve sim. Se não for verdade, escreva não. Ok? Então, esse cidadão aqui, o João, ele vendeu 25 mil, é maior que 10 mil, então ele tem direito à comissão, certo? Agora, vamos ver se os outros têm direito. É só clicar no quadradinho aqui e puxar, certo? Então, por exemplo, a Maria não tem direito e a Francisca não tem direito à comissão, tá bom? Aí, como é que eu vou calcular o valor da comissão? De novo, eu tenho que verificar se a pessoa tem direito à comissão. E aí, ela vai receber 25%, vai receber 5% de 25 mil, de 18 mil e assim vai. Então, vamos lá. Igual. Se o valor que estiver aqui, certo? For maior ou igual a 10 mil, ponto e vírgula. Esse é meu teste. O que vai acontecer? Eu vou pegar o valor e vou multiplicar por 5%. Vai ser o valor da comissão. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, vezes 5%. Então, vai ser sempre essa célula aqui, né? Ó. Sempre essa célula. Então, como é endereçamento absoluto, eu sempre vou querer pegar essa célula. Então, eu vou colocar o cifrão C, cifrão 2, porque é endereçamento absoluto. Eu já expliquei isso daqui numa outra aula. Ok? Eu sempre quero pegar essa célula para achar o valor. Então, eu vou dar Enter.
E aí, 5% de 25 mil, 10% seria 2.500, né? Então ele vai receber 1.250 de comissão. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros, é só puxar, pronto. Eu fiz o cálculo. Por que, que a Maria não deu zero e por que, que a Francisca deu zero? Porque elas venderam menos de 10 mil, então elas não têm direito à comissão, ok? E agora eu vou achar qual seria o salário deles. Eles ganham todos a mesma coisa, todos eles têm o mesmo salário, né? Então vamos colocar aqui, na verdade, o João ele ganha 2.500. O Pedro ganha 2.500. Vamos fazer o Pedro com 1.900. A Maria ganha 1.200. A Paula ganha 2.200. E a Francisca ganha 1.200, ok? Porque é por tempo de casa. Quem é mais velho ganha mais, quem é mais novinho ganha menos. E aí eu vou somar o salário. De novo, eu vou fazer uma fórmula que começa com o sinal de igual. Eu vou pegar o salário mais a comissão que ele recebeu, ok? E vou dar Enter. Então, olha só, vou puxar aqui, vou puxar aqui, ó. Então, eu descubro o salário que eles vão receber. Então, eu usei o comando C para colocar sim ou não aqui, ou seja, eu fiz um teste condicional. Se for verdadeiro, faz isso, se for falso, faz aquilo. Aí, eu usei também um C para fazer o cálculo daqueles que têm direito a ter comissão. Quem não tem direito fica com zero mesmo. Ok? Tudo bem? Aí eu poderia ter feito... Tarará, tarará, se eu fiz só verdadeiro, né? Mas tá bom, deixa assim mesmo. Eu esqueci de fazer o falso. Mas tá bom, deixa assim. Eu ia colocar zero mesmo. Ó. Quer ver? Vamos arrumar aqui. Ó. Vou colocar ponto e vírgula. E se a pessoa ela não tem direito à comissão, coloca zero. Ixi, fiz coisa errada, né? Pera aí, deixa eu tirar aqui. O que é isso aqui? Deixa eu colocar uma vírgula. Aí, beleza. Tudo bem? Então, olha só, nós vamos analisar aqui. Ó. Então, o que acaba acontecendo? Eu fiz um teste condicional. Tudo bem? E aqui eu usei o comando C para verificar se um funcionário ele tem direito a ter comissão ou não e para calcular a comissão do funcionário. Então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.